Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo de fato deste canal. Eu postei outros 3 vídeos aqui, porém eles foram apenas recortes de um sermão que eu já tinha feito em dias anteriores. Entretanto, este vídeo é o vídeo onde eu quero falar especialmente para você, adventista ou não, que chegou aqui nesse canal, mas que interessado na dúvida ou no título desse vídeo, se questionou também: por que eu sou um adventista do sétimo dia? Talvez para você, adventista do sétimo dia, seja uma coisa não muito comum se fazer essa pergunta. Ué, eu sou adventista do sétimo dia porque, sei lá, os meus pais eram, porque eu fui criado nessa igreja, ou até mesmo questões mais até mesmo convicções que você possa ter a respeito de sua religião, mais do que outras. Mas a pergunta, ela persiste e eu gostaria que você refletisse um pouco nela. Por que exatamente você é um adventista do sétimo dia e você não é de alguma outra religião? Quando geralmente eu pergunto isso para um adventista do sétimo dia, a resposta que eu recebo é a seguinte: ah, eu sou um adventista do sétimo dia porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a única igreja que segue a Bíblia, que segue toda a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Bom, eu também creio que a Igreja Adventista é uma igreja bíblica. Porém, se a gente for parar para pensar, todas as igrejas, de uma forma ou de outra, seguem a Bíblia como o livro de Deus e seguem a Bíblia como regra de fé, prática e doutrina. Até mesmo entre os católicos apostólicos romanos, você possui um entendimento de que, dentro do tripé, magistério, tradição e Bíblia Sagrada, a Bíblia está ali presente e eles acreditam que eles seguem a Bíblia, desde que, obviamente, interpretada pelo magistério e pela tradição da igreja. Então, o fato da Igreja Adventista do Sétimo Dia ser uma igreja que segue a Bíblia não necessariamente me dá uma razão mesmo concreta de ser um adventista do sétimo dia, porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja bíblica. Veja, o que eu quero dizer com isso é que, tudo bem, eu posso sim crer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja que segue a Bíblia. A questão é, será que esta razão é uma razão específica para que eu seja um adventista do sétimo dia? Um outro cristão pode simplesmente olhar para mim e dizer o seguinte: tá, tudo bem, mas por que então você não é um batista? Por que você não é um católico? Por que você não é de outra igreja protestante? Ou até mesmo católico ortodoxo? Afinal, todas essas igrejas consideram a Bíblia como palavra de Deus. Então, talvez você pense numa outra resposta, e geralmente existem outras respostas para essa pergunta. Talvez você pense sobre: eu sou um adventista do sétimo dia porque essa igreja é a única igreja que guarda o sábado e que entende que o sábado ele se perpetua até mesmo na nova aliança, sendo ele eterno e existindo desde a eternidade e também sendo guardado para além da eternidade. E, de fato, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja que guarda o sábado e se diferencia de muitas outras que não o guardam. Entretanto, existem os batistas do sétimo dia. E os batistas do sétimo dia guardam o sábado. Existe, por exemplo, aqui no Brasil existe a Igreja Pentagonal da Bíblia, que é uma igreja que não se tem muito conhecimento, pelo menos a respeito, não se vê muita coisa pela internet sobre eles, mas eles guardam o sábado, porque eles entendem que o sábado deve ser guardado. Existem, na verdade, ao redor do mundo, cerca de 400 denominações não adventistas e não ligadas com a igreja adventista que guardam o sábado, porque entendem que ele é um mandamento que ainda está em vigor na nova aliança. Então, o fato da igreja adventista guardar o sábado não me faz necessariamente ser um adventista do sétimo dia, porque a igreja adventista do sétimo dia guarda o sábado. Eu poderia ser dessas outras igrejas.
E a gente pode estender essa lista para outras crenças. Eu acredito que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, por exemplo, é a igreja que acredita nos mandamentos, na lei do Senhor. Outras igrejas também acreditam nisso. A diferença é que eles acreditam que, por conta de Jesus tê-los cumprido parcialmente, ou como algumas dizem, totalmente, logo nós não temos mais obrigação de guardá-la, mas a gente guarda Jesus no nosso coração. E guardando Jesus, nós estamos guardando a lei, porque o fim da lei é Cristo. Eles podem usar esse argumento. Obviamente não é um argumento correto, ao meu ver, porém é um argumento que eles usam. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja que tem em seu meio uma profetisa, que faz parte de um movimento profético. E, de fato, eu creio que Ellen G. White é uma profetisa para o nosso povo, e, inclusive, eu acredito que ela foi inspirada por Deus com o dom de profecia, e a sua vida e ministério mostram o que a nossa igreja precisa fazer para que nós possamos sobreviver nesses últimos dias. Entretanto, outros movimentos também têm seus próprios profetas. O mormonismo, por exemplo, tem o Joseph Smith, que eles acreditam serem um profeta. Tanto é que, inclusive, uma questão de curiosidade, se você for nos escritos como Livro de Mormons, Doutrinas e Convênios, você vai ver que eles chamam os escritos de Joseph Smith de espírito de profecia. Da mesma forma que nós, adventistas, costumamos chamar, ainda que não corretamente, espírito de profecia. Então, quer dizer, outras igrejas também possuem seus profetas. É só você ir numa igreja pentecostal e você vai ver que eles também possuem um profeta lá, pentecostal. A questão é, o que de fato me torna um cristão distinto de tantos outros cristãos que existem por aí? Quer dizer, o que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem de tão importante que nenhuma outra igreja tem? Para isso, eu gostaria de refletir com você a respeito de um texto que existe na Bíblia. É o texto de Hebreus, no capítulo 8, verso 1 e 2. E mais um texto também, no livro de Hebreus, capítulo 9, verso 23. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote, que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Avançando, agora para o capítulo 9, verso 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Podemos até ler o verso 24, inclusive. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora, por nós, diante de Deus. Por que eu sou um adventista do sétimo dia e não sou de outras religiões? Simples. Porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela surge em um momento muito crucial da história. Houve um movimento conhecido como o movimento Millerita, e esse movimento pregava o advento de Cristo entre a primavera de 1843 e a primavera de 1844. Entretanto, com o passar do tempo, obviamente, Cristo não voltou. Depois, um homem chamado Samuel Snow refez os cálculos que Miller havia feito a partir de uma interpretação profética de Daniel capítulo 8, verso 14 e Daniel capítulo 9, verso 24 a 27. E entendendo que Jesus voltaria muito em breve, eles depositaram as suas esperanças em uma data específica para a volta de Cristo, 22 de outubro de 1844. E em 22 de outubro de 1844, obviamente, Cristo não voltou. Mas por que Cristo não voltou? Simples. Porque, embora a profecia estivesse correta a respeito do tempo, a expectativa que eles colocaram na profecia não era o seu cumprimento literal. Depois de muito estudo e muita oração, eles finalmente entenderam que, na verdade, aquela profecia não dizia a respeito da volta de Cristo, mas dizia a respeito de um evento tão solene quanto, que aconteceria no santuário celestial. Cristo, nosso sumo sacerdote,
entraria no Santíssimo do Santuário Celestial para ministrar uma obra de juízo em favor da humanidade e em favor de todo cristão crente em Deus e que deposita sua fé no Filho de Deus. Depois de muita oração e estudo, eles chegaram exatamente a esses textos que nós lemos. E esses textos revelavam para eles que, na verdade, a esperança deles não deveria se concentrar em uma data específica para a volta de Cristo, mas deveria se concentrar em um momento muito solene, em um evento que aconteceu nos céus, isto é, o início de uma obra de juízo por parte de Cristo, nosso juiz, mas também nosso sacerdote, em favor de todos aqueles que aguardam a sua vinda. Quando eles entenderam isso, eles renovaram as suas esperanças e eles enfim decidiram se unir a fim de proclamar ao mundo a seguinte mensagem: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber do vinho do furor da sua prostituição, e com ela se embriagou os reis da terra. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber na sua mão direita ou na sua fronte o nome ou número da besta, este também beberá do cálice da ira de Deus. Essas mensagens estão diretamente relacionadas a essa obra de Cristo no santuário. Isso porque, naquele momento, Cristo haveria de começar a sua última obra em favor do homem, em favor daqueles que foram salvos pela graça. E num momento solene como esse, eles precisavam não apenas pregar, mas viver estas solenes mensagens. Se você me perguntar por que eu sou um adventista do sétimo dia, é porque, além de considerar a Bíblia assim como minha regra de fé e prática e doutrina, além de seguir os mandamentos do Senhor e além de crer que Jesus é o meu Salvador, eu creio também que eu vivo num momento muito solene da história desse mundo, onde as minhas esperanças devem se depositar no santuário celestial, mais especificamente no lugar em que Cristo está agora intercedendo por nós. Você me pergunta por que eu sou um adventista do sétimo dia? Eu o sou porque eu creio que eu vivo num momento muito solene da história deste mundo, onde as minhas esperanças devem ser depositadas em Cristo, e mais especificamente em Cristo à destra do Pai, no santuário celestial, no Santíssimo do Santuário Celestial, que está fazendo uma obra por mim e por você. E como essa obra está acontecendo neste momento, eu preciso viver em prontidão, pois é chegada a hora do seu juízo. E pode ser que o meu caso esteja passando agora diante de Deus, e eu posso ser chamado de servo bom e fiel, ou pesado foste na balança e achado em falta.